vou falar sobre alguma mãe, alguma mãe da Bíblia, né? Então, eu escolhi falar sobre a Sara, né? Então, é, deixa eu compartilhar. É, na verdade, o nome dela era Sarai, né? Antes dela se tornar mãe, tá? É, mas Deus mudou o nome dela para Sara, né? E ela é um exemplo de fé, né? De uma mulher de fé. E eu gosto dessa de olhar, né, para a vida da Sara, porque ela mostra muito como ela é como nós, tá? Então, a gente sempre, quando a gente olha para os exemplos da Bíblia, a gente fica pensando, né? Nossa, essa mulher era uma mulher maravilha. Nossa, essa mulher não tinha erro, né? E a Sara, para mim, ela é muito próxima, eu penso assim, daquilo que nós somos, né? Ela é um exemplo de humanidade também, tá? Então, vamos ler. São duas passagens curtinhas, né? Gênesis 12, de 1 a 3, e Gênesis 17, de 15 a 16. Uma pessoa pode ler Gênesis 12 e a outra pessoa pode ler Gênesis 17, por favor. Bom, vou ler. Vai. Pode ler. Não, vai você. Primeiro você, eu leio o segundo. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Uhum. Gênesis 17. 15. Depois Deus disse a Abraão: de hoje em diante não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei a vocês um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela será mãe de nações, e haverá reis entre os seus descendentes. Uhum. Quando Deus chamou, né, Abraão e Sara, né, Sarai, né, na época, eles viviam numa cidade chamada Ur, era uma cidade rica, confortável e próspera, né? Ela ficava às margens de um belo rio, que era o rio Eufrates, tá? Então, eles tinham uma vida tranquila e talvez para os homens, né, tinha uma vida perfeita, né? Sara talvez era invejada por outras mulheres, porque além dela ser bonita, né, ela era casada com um homem rico e poderoso, e também, talvez a melhor qualidade que ela podia ter no seu marido, ele era um homem de fé, né? E se alguém olha e fala assim, nossa, a mulher tem tudo, né? Tem uma vida boa, mora numa cidade boa, não tem necessidade nenhuma, porque Abraão era rico e próspero, então eles, né, aos olhos das pessoas, poderiam ser que eles tivessem tudo. Mas tinha um porém na vida de Sara e de Abraão, né? Sara era estéril. E naquela época,
Não tinha fertilização in vitro, não tinha todos esses tratamentos que hoje nós temos. Mas, né? E aquilo, para aquela época, era considerado como uma maldição. Se a mulher não pudesse gerar um filho, essa mulher era considerada uma mulher sem valor. Então, é uma coisa pesada, né? Mas mesmo assim, a gente vê uma coisa muito interessante na vida de Sara e de Abraão. O fato da Sara ser estéril foi a coisa que Deus usou para trabalhar a sua fé. Então, para que a fé deles pudesse ser amadurecida e que dessa forma ela pudesse conhecer melhor a Deus. Às vezes a gente pensa, né, por que isso está acontecendo comigo? Por que essa dor? Por que esse problema tão grande? Mas todos essas dificuldades, tantas coisas boas como as coisas ruins, Deus usa para que a nossa fé seja fortalecida, para que a nossa fé seja aperfeiçoada. Porque se tudo estivesse bem, às vezes a gente não ia nem estar buscando a Deus, certo? Então Deus permite para que a nossa fé possa crescer. E olha só, né? Quando Deus chamou Abraão, ele estava numa vida boa, estava vivendo bem, e o fato deles irem para uma terra desconhecida, né? Não é para qualquer pessoa, né? Pensa você, se você fosse Abraão, você tivesse numa vida boa, próspera, cheio de, né, assim, tá tudo acontecendo bem, tá tudo indo a mil maravilhas. Deus fala assim: Vini, pega sua família aí e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Olha, Deus nem falou qual era essa terra, falou que vai mostrar ainda. A fé deles era tamanha que eles obedeceram a Deus. É difícil, né? Se a gente pensar assim, deixar tudo da minha casa, meus parentes, talvez alguns, ufa, ai, vou adorar, né? Deixar tudo, mas eles tinham tudo de bom. Ir para uma terra desconhecida, no meio de um povo que você nunca viu, vai saber se eles são legais, se eles são gente boa, né? Mas eles obedeceram, eles deixaram tudo para seguir a Deus. Era essa fé que Abraão e Sara tinham, né? Deus deu uma promessa para eles, né? Que através deles Deus iria formar uma grande nação. Sabe quantos anos Abraão tinha? É que tudo bem, naquela época eles viviam um pouquinho mais do que a gente, né? Mas sabe quantos anos Abraão tinha? Ele era um jovenzinho de 75 anos. A gente ainda vai chegar lá, então a gente ainda é bebê. Abraão era um jovenzinho de 75 anos naquela época, que eles viviam mais também, né? E saíram para um rumo desconhecido, e Deus tinha dado essa promessa, né? Essa promessa bonita, maravilhosa. Então Abraão obedeceu, pegou a sua esposa e seu sobrinho Ló e tudo que ele tinha, e os servos, né? Tudo aquilo, as pessoas que ele tinha, seus bens, tudo que ele tinha conquistado em Ur. E talvez a Sara, naquele mover, né, pensasse: eu não quero deixar meu papai, minha mamãe, né? Talvez ela deu aquela insegurança, talvez, né? Vou deixar meus amigos, tudo
minha casa bonita, minha casa boa, e de repente eu não sei que casa eu vou ter, né, nessa outra terra, mas mesmo aqui não fala, né, na palavra de Deus não fala os detalhes dessa partida, mas a única coisa que fala na Bíblia é que Sara estava disposta a seguir seu esposo e confiar no Deus que chamou Abraão, né? Então ela creu na promessa que Deus deu para Abraão de que eles seriam pai e mãe. Então ela foi nessa esperança, porque devia ser uma dor para Sara, né? Porque ela não podia ter filhos e naquela época a mulher que não tinha filhos, como eu disse, não tinha valor. Então Deus tinha dado uma promessa, não só de que eles iam ser uma grande nação, mas que ela ia ter filhos. Acho que isso deu uma expectativa no coração de Sara. Em 1 Pedro, fala que Sara obedecia a Abraão chamando-o de Senhor. Já pensou? Vocês, mulheres, pensa se chamasse o marido de Senhor? Como se né, uma serva dissesse isso, né, Senhor, porque é o dono, cabeça, né? E ela obedeceu. Então, Sara, ela se submeteu e creu em Deus, nessa promessa, e eles foram, então, para essa terra desconhecida. Não murmuraram, não pensaram em voltar para trás, jamais, mesmo talvez no meio de algumas dificuldades que eles enfrentaram. Eles estavam firmes e confiantes naquilo que Deus tinha prometido para eles. E enquanto eles estavam lá, obedecendo e seguindo os mandamentos de Deus, Abraão teve seus momentos também de medo, de talvez assim, insegurança. Eles tinham a promessa de Deus, mas aí quando eles chegaram numa terra, ele pensou, puxa, minha mulher é tão bonita, os homens vão cobiçar ela e vão me matar para ter essa mulher. Então ele mentiu. A Bíblia fala, né, que o Abraão deu uma mentirinha assim, né, falando que ela era irmã dele. E quando o faraó se apaixonou, né, pela Sara para que ela fosse uma das mulheres do harém dele, Deus mandou as pragas, né? E por temor para que a sua vida não fosse morta, o faraó devolveu a Sara, né? E aí mostra o quanto que Deus estava cuidando deles, mesmo quando em alguns momentos eles achassem, acho que será, né? Talvez ficasse com alguma dúvida, mas Deus nunca os abandonou. Olha, eles tinham 75 anos, né? E passaram por várias. O Abraão tinha 75 anos, a Sara tinha 65. A jovenzinha Sara tinha 65. Aí passou muito tempo. Lembra quantos anos ela tinha quando ela engravidou? A Sara, então, é uma das coisas que eu penso. Como a gente é parecido com a Sara também. Deus tinha dado a promessa, ela nunca tinha murmurado, esperou, confiou até que ela achou que Deus esqueceu deles. Está demorando demais. Será que a gente errou algum momento? Então acho que a gente pode dar uma ajudinha, né, para Deus. Então a Sara, e às vezes eu acho que a gente faz também, tantas vezes, né? A gente fica com medo de ter perdido o tempo certo. Perdemos o tempo de Deus, porque está demorando. Ali no 17, né, quando Abraão fala,
no comecinho do capítulo 17, fala assim, Abraão atingiu a idade de 99 anos. Que novinho, né? Bastante tempo, né? Mais de 20 anos. 99 anos. O Abraão ainda estava crendo, né? Estava crendo. Mas antes disso, lembra, a ajudinha que Sara deu está no capítulo 16. Talvez ela estava se sentindo cansada, né? Então ela pensou, acho que não deve vir. Imagine, eu já estou tão velhinha, já estou na menopausa e não dá certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. E aí ela fala para Abraão, então, dormir com a serva dela, porque naquela época era assim, se nascesse um filho, né, por exemplo, no caso lá com a serva, era considerado filho da patroa, né? Tá? Então, naquela época, se fosse gerado um filho com a serva, era considerado filho da patroa. Então, a Sara pensou, acho que eu não vou ter mais filho, não, porque meu corpo já está fraco, né? Já estou avançada de idade, e aquilo foi um dos momentos que a fé parece que tremeu ali, né? Que às vezes a gente pode, pela espera, pelo cansaço da espera ou pelo desespero, a nossa ansiedade, nossa impaciência, às vezes a gente pensa também de fazer alguma coisa para ajudar Deus. E mais atrapalha do que ajuda, né? A gente vê aqui na história deles que eu já falei já para vocês, mas vou repetir, né? Dessa fraqueza, vamos dizer assim, fraqueza humana de Sara, trouxe problemas para eles, não só naquela época. Porque ó, no 16 fala assim, 16:5. Pode ler alguém? Gênesis 16:5. Aí Sarai disse a Abraão: por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos meus braços, ou nos seus braços. E agora, que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. Olha, eu gosto da Sara, sabe? Como a gente é igual a Sara. A Sara teve essa brilhante ideia de dar a serva para o Abraão. Quando a serva engravidou e começou a desprezá-la, né? Porque ela conseguiu engravidar e a Sara não. O que a Sara fez? Eita, nós, como a gente é igualzinho, né? A Sara foi lá brigar com o Abraão. Tá vendo? É sua culpa. É sua culpa. Que a minha serva, olha, foi a ideia magnífica da Sara, e a Sara ainda foi brigar com o Abraão porque deu tudo errado. Não deu certo o negócio, não deu certo. Então, eu tenho que culpar alguma pessoa, eu vou culpar o marido mesmo. O marido às vezes tem culpa porque ele cede. Porque o Abraão concordou com a Sara. O Abraão podia ter falado assim: não, Sara, vamos confiar em Deus, né? Deus prometeu, Deus vai cumprir. Mas o Abraão ficou de corpo mole, de coração mole, sei lá o quê. E caiu, né, nessa ideia aí da Sara. E aí, quando as coisas começaram a sair daquilo que a Sara tinha imaginado, ela não só culpou, talvez, o Abraão, talvez até culpasse a Deus, porque falou: Deus, tá vendo? Você que demorou,
Só que essa fraqueza da Sara trouxe um problema não só para aquela época, porque no final Abraão ele fala assim, tá bom, você faz o que você quiser então agora, tipo assim, né? E aí a Sara expulsou Agar, né? E Agar pensou, eu acho que eu vou morrer agora que estou aqui no deserto sozinha, sem nada, sem ninguém, né? E Deus teve misericórdia também da Agar e a poupou. Só que a descendência de Agar, que era o Ismael, filho dela, gerou uma grande nação, que são os árabes hoje. Mas Deus tinha escolhido a descendência que Sara iria ter, né? Que foi com Isaac, que foi gerada a nação dos judeus. O que acontece até os dias de hoje? Dessas duas nações tem uma guerra que não tem fim. São herdeiros do mesmo pai, né? Mas por causa de um deslize, vamos dizer assim, de uma fraqueza, tem problema até hoje, né? Mas, passado esse tempo, né? Deus voltou, talvez nesse sofrimento, Sara devia ter se arrependido, né? Na hora que Agar começou a humilhá-la, acho que ela se arrependeu amargamente da decisão dela. Por que eu fiz isso? E aí ela devia ter se arrependido e voltado-se para Deus, porque a gente vê lá em Hebreus 11, vamos abrir lá? Hebreus 11, a galeria da fé, né? Hebreus 11, 11. Alguém pode ler? Hebreus 11, 11. Hebreus 11, 11. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Uhum. Aqui, na galeria dessa fé, a primeira mulher que é comentada aqui fala de Sara. E por causa da fé que ela tinha, mesmo sendo idosa, ela pôde ter filhos. Então, aqui fala do poder da fé, né? E deu o poder dela se tornar mãe. Talvez seja o desejo de quase, não vou falar todas, porque tem gente que não quer, né? Tem gente que não quer ter filhos. Mas é o desejo de quase todas as mulheres poder ser mãe. E, humanamente, talvez, né, nunca pudesse, assim, talvez não pudesse acontecer. Porque, humanamente falando, se cessou as regras dela, né, então não tem como ela estar produzindo para poder engravidar, né? Ela tinha 90 anos, seu marido jovem, 99. Deus deu para ela esse milagre de poder ser mãe. E apesar do erro dela, né, a gente vê aqui a grande misericórdia de Deus.
Não foi porque a Sara fez isso ou fez aquilo que Deus abençoou. Deus abençoou porque Ele tem misericórdia, porque Ele tem bondade, porque Ele é bom. Porque a Sara errou, né? A gente fala, nossa, né? Será que ela fez alguma coisa boa para merecer isso? Não. A gente recebe bênçãos de Deus não por causa daquilo que a gente faz, não por causa de nenhuma capacidade nossa. A gente recebe bênção de Deus por causa da misericórdia de Deus, por causa da bondade de Deus. E Sara pôde ter filhos por causa da bondade de Deus. Ter filhos, teve filho, né? E por causa dessa fé, Deus permitiu que ela pudesse ser mãe, né? Então, aqui fala assim, até interessante, né? Voltando ali para Gênesis, que quando o anjo volta lá e conversa lá com Abraão, falando que daqui um ano eu vou voltar e Sara vai ter um filho, né? E ali, ela com 90 anos, fala assim que quando ela ouve, ela diz que ela dá uma risadinha, né? Tipo assim, ai meu Deus, né? Aí Deus fala, ai, a Sara riu, né? Tá debochando, achando que eu não vou fazer isso. Mas porque talvez ela pensou, agora já não tenho nem mais força para nada. Nem tenho força mais para dar ajudinha para Deus, né? E Deus abençoou, né? Depois de um ano, Sara teve um filho. Quando as possibilidades humanas já não podiam mais acontecer. Às vezes Deus faz isso, né? A gente está, talvez, esperando aquela promessa, esperando aquela bênção. Quando você acha, agora já não vai acontecer, mas nunca mesmo, porque já passou tanto tempo, já se esgotou todas as possibilidades, e às vezes Deus permite que chegue nesse ponto, porque aí a gente só pode esperar em Deus mesmo. Então, eu não sei que situação que talvez você esteja vivendo, que você pensou, já estou lá no fundão do poço, já não tenho mais força para nada, já não sei nem de onde que eu posso tirar aquilo lá que você está esperando. É aí que Deus faz a coisa acontecer, se você continua confiando nele. Então, às vezes, Deus permite a gente cair, né, vamos dizer assim, porque aí a gente para de se debater, a gente para de tentar ajudar e Deus pode operar. E aí Deus opera. Então, tem milagres que acontecem quando a gente já se entregou totalmente para Deus. Então, não sei o que vocês estão esperando, mas talvez você esteja ali que nem Sara, que nem Abraão, que já acha que não tem mais nada para acontecer, e aconteceu esse milagre. Nossa, eu penso, Abraão foi pai com 100 anos. Quer dizer, ele foi pai antes, né, com Ismael, que ele tinha 86 anos quando Ismael nasceu, mas o filho da promessa veio quando ele tinha 100 anos. Né? A gente fica pensando quando humanamente já nem dava mais para acontecer. Já pensou ter pique com 100 anos, né? Correr atrás da criança? Eu falei, gente do céu, que milagre é esse, né? Porque lembra, Deus ainda pediu para ele sacrificar Isaac quando ele tinha 17 anos. Então, Abraão tinha 117 anos. Já era velhinho mesmo, né? Já era bem velhinho.
Mas Deus tem essa misericórdia quando a gente confia, entrega. De certo, Sara já estava nesse ponto em que ela não tentou mais pelas próprias forças. Ela aprendeu, né, com aquele erro lá. E Deus teve misericórdia, que apesar do seu erro, que, vamos dizer assim, está até hoje colhendo, né, os efeitos daquele erro, se ela soubesse que aquele deslizinho dela ia trazer guerra para as duas nações eternamente, se ela soubesse, talvez ela nem tinha feito, né? Mas a gente é humana, a gente é fraca, a gente acaba fazendo nossos deslizes, né? Mesmo assim, ela foi reconhecida como uma mulher de fé, né? E enfrentou muitas dificuldades, mas nunca murmurou. Não ficou apegada a nada, nem a casa, nem a cidade, nem a riqueza, nem a parentela, nem a sua cidade natal, né, que era Ur, mas ela se apegou a Deus. E as promessas e aquilo que Deus tinha para a vida deles. E por isso ela experimentou a graça de poder ser mãe, o desejo que ela mais queria, né? Então, que a gente não olhe para as circunstâncias e mesmo que as coisas estejam demorando para acontecer, que nós possamos ter fé como Sara, esperar em Deus, não tentar dar ajudinha nenhuma e confiar, porque o plano de Deus é melhor. Então, ainda que esteja demorando para acontecer, ele tem o tempo certo. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua imensa bondade e misericórdia. Assim como Sara, quantas vezes a gente fraqueja na fé, tenta dar uma ajudinha e isso só atrapalha. Pai, nos perdoa pela nossa impaciência, pela nossa ingratidão às vezes, pela nossa fraqueza. Senhor, nos ajuda a termos esperança, confiança em Ti, essa fé que pode mover montanhas, pode transformar toda a situação. E neste momento que a gente vive situações tão difíceis como essa pandemia, não só na questão da saúde, das pessoas queridas que muitos estão perdendo, mas também das incertezas do futuro, em relação ao trabalho, nossa segurança. Talvez alguns estejam preocupados, ansiosos, mas, Senhor, que a gente não seja como Sara, nessa hora que tentou fazer as coisas do seu modo, mas que a gente possa confiar e esperar em Ti, como depois ela aprendeu. Senhor, que a gente possa estar firme nessa fé no Senhor, porque sei que o Senhor tem o melhor para cada um de nós, porque o Senhor tem bondade e misericórdia pelas nossas vidas. Abençoa, Senhor, cada vida aqui, não somente as mães, mas todos nós, ó Deus, que possamos ter essa fé fortalecida para poder experimentar o poder dessa fé, o poder do Senhor que move, que faz, que transforma. Então, entregamos, ó Deus, cada situação que tem angustiado o coração de cada um aqui, Senhor. O Senhor conhece, o Senhor sabe, que nós possamos buscar em Ti, em oração, na Tua palavra, para podermos estar realmente experimentando Teus milagres, Tuas promessas, Teus sonhos, Teus propósitos.
É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, já vou dar a bênção, né? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação e a força do Espírito Santo esteja com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.